Olá, queridos amigos, colegas, seguidores do ramo direito notarial e registral. Eu gostaria de falar um pouco sobre vocês sobre a reprodução assistida de acordo com o Código Nacional de Normas do CNJ e bem como as implicações em relação ao registro civil de pessoas naturais. Eu falo que o registro civil é uma das últimas fronteiras que pode-se dizer da aplicação do direito de família, a questão dos direitos de personalidade. Então, o registrador civil, ele é sim um agente aplicador do direito civil e o direito de família e sucessões da forma mais fina e avançada. Lembrando que ele é um agente que reduz a litigiosidade no plano, podemos dizer, das soluções jurídicas. Pois bem, vamos começar pelo seguinte item. Lembrando que da questão do registro civil, a comprovação quando houver a reprodução assistida não, o registrador civil ele não pode demonstrar que ele não pode obrigar o interessado que apresenta a DNV que o doador do material, certo? E lembrando que o artigo 512, o assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida, ele vai ser inscrito, obviamente, no livro A, de acordo com a ordem que existe na lei número 6.015, independente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida pelo capítulo 5 do Código de Normas. Se os pais forem casados ou conviverem de união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, desde que apresente a documentação respectiva. Caso de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que conste os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Lembrando que há uma certa... eu, com a devida vênia, eu falo que é até um descumprimento à ADI, que foi decidido pela ADI 4.277, entre outras decisões do Supremo Tribunal Federal, que falam, que inclui outras espécies de núcleos familiares. E vai chegar a uma certa altura do campeonato, e aí eu falo que o Congresso ele tem que ser atuante de forma positiva, que o Código Civil ele tem que ser alterado, até o próprio artigo 227 da Constituição Federal ele deve ser alterado. Lembrando, será indispensável para fins de registro e da emissão de certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos. Qual? A declaração de nascido vivo, ou seja, DNV, declaração com firma reconhecido diretor técnico da clínica, centro ou centro de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários, e também a certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento e escritura pública de união estável ou sentença que foi reconhecida a união estável do casal. Na hipótese de gestação de substituição, leia-se barriga de aluguel, não vai constar do registro o nome da parturiente. Informado, então, na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária de útero, esclarecendo a questão da filiação. Lembrando que aquela hipótese de reprodução assistida pós-mortem, que pode ser homóloga ou heteróloga, além dos documentos desse artigo 513 que eu falei, ela deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específica. Lembrando que quando for heterólogo, de acordo com o Código Civil, tem que haver a autorização prévia, certo? Específico falecido ou falecida para uso material biológico preservado.
lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Lembrando também, pessoal, que o Código Civil ele começou a ser elaborado na década de 70, então teve diversas emendas aditivas, supressivas, aglutinativas que tentaram adaptar. O nosso Código Civil ele já tem 23 anos em relação à sua sanção e ainda tem algumas furadas. E aí o que acontece? O CNJ ele tem que atuar, a própria jurisprudência tem que atuar positivamente e também o próprio Conselho Federal de Medicina. Será vedado também aos oficiais registradores recusa ao registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por técnica de reprodução assistida. E essa recusa ela tem que ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local para as providências disciplinares cabíveis. E todos os documentos na forma, nesse caso, de acordo com o artigo 514, deverão permanecer arquivados no ofício que foi lavrado no Registro Civil. Lembrando uma observação da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E os registradores, lembrando que deverão observar o quê? As normas legais referentes à gratuidade dos atos respectivos. E lembrando mais uma coisa, pessoal, em relação à inseminação artificial dita caseira, apesar que há uma grande distinção e causa também uma certa distinção em pessoas que não têm capacidade financeira para manter uma inseminação artificial, eu falo que o Superior Tribunal de Justiça está tendo decisões nas quais inserem a acessibilidade também ao registro às técnicas de inseminação artificial caseira.